Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. E vamos às notícias. O Presidente da República, Filipe Nyusi, está desde a manhã de hoje na província de Gaza, onde durante 4 dias vai escalar 5 distritos para divulgar o seu projeto quinquenal de governação. A paz, construção de infraestruturas públicas e a produção agrícola constituem a principal mensagem do chefe de Estado. A cidade de Xai-Xai foi o ponto de entrada de Filipe Nyusi nesta primeira viagem de visita presidencial às províncias. Acompanhado de membros do Conselho de Ministros, conselheiros e membros da Comissão Política da Frelimo, o Presidente da República foi recebido com cânticos pela população local por volta das 9h30. Filipe Nyusi tem todos os motivos para iniciar o ciclo de visitas presidenciais aqui na província de Gaza. Primeiro porque foi aqui onde iniciou a campanha eleitoral no ano passado, que o conduziu à presidência da República, mas também porque Gaza é um grande bastião da Frelimo. A título de exemplo, dos 14 assentos que a província tinha para a Assembleia da República, todos foram ocupados pelo partido Frelimo. E neste comício popular que orientou na periferia do município de Xai-Xai, o chefe de Estado começou por anunciar a manutenção da paz como o primeiro pilar da sua governação. Queremos aqui, na província de Gaza, na cidade de Xai-Xai, colocarmos-nos à disponibilidade para falar com qualquer pessoa que tem ideia, que pensa bem, que quer desenvolver Moçambique a qualquer momento. Estamos disponíveis porque nós não queremos que os irmãos se matem, não queremos que se pressidam, não queremos inveja, o ódio. Estamos prontos a qualquer momento para podermos conversar, para podermos dialogar, para podermos ouvir boas ideias, mas também para transmitirmos os nossos pensamentos e acreditamos que os nossos irmãos também vão ouvir aquelas ideias que nós vamos transmitir. Uma delas é não fazer mal ao irmão. O chefe de Estado entende que esta é a hora de materializar as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Por isso, neste comício popular, fez saber que para a província de Gaza vai dar particular enfoque para a construção de infraestruturas como pontes e estradas que sofrem durante as cheias, para além de reforçar a produção agrícola como forma de acabar com a fome. Para podermos comer é preciso comida. E essa terra é grande que nós vamos produzir sempre comida. A areia, se cavarmos, vai acabar. O gás, se puxarmos, vai acabar. Mas a nossa terra que fomos dada, essa vai existir. Mas também essa atividade de recursos minerais vamos controlar e está no nosso programa. Ainda esta sexta-feira, Filipe Nyusi orientou a abertura da 6ª sessão ordinária do Comitê Central da OJM, cujo foco principal é a convocação do primeiro congresso da organização. E durante os 4 dias de visita aqui à província de Gaza, o chefe de Estado vai escalar 5 distritos e todo esse percurso vai fazer por via terrestre. Helder Matuassi e Ricardo Machava, STV. Hoje a Assembleia da República continua a debater o programa quinquenal do Governo. Durante o debate, não faltaram troca de mimos entre os deputados das 3 bancadas, desviando às vezes do tema em debate, obrigando a Presidente da Assembleia da República a dar um puxão de orelhas aos mandatários do povo. Senhor Primeiro-Ministro, a província de Niassa tem apenas 70 profissionais de saúde com nível superior, contra 177 da cidade de Maputo. Cabo Delegado tem 16.192 pessoas por médico e a província de Maputo apenas 8.511. Mas o seu programa, senhor Primeiro-Ministro, ignora esses dados e prescreve o mesmo tratamento para todos. A minha questão, senhores governantes, é esta. Terão suficiente frieza para ignorar estes números, passar por cima desses equilíbrios regionais e teimar em solicitar a aprovação deste PQG? Senhores governantes, sei que temerão em galgar esse caminho, o caminho da injustiça, da falta de ética, a verdadeira ética e não a ética hipócrita de quem grita mais, quem come a mão em vez da colher, quem veste vestidos longos. Mas ficai sabendo que isso é legal, imoral, inaceitável e condenável. Para uns, desde 1994,
que não vê mérito no programa quinquenal do governo. Para outros, filhos do dito cujo da democracia do bolso, desde 2010, que aprenderam a não ver mérito em tudo quanto é feito pelo governo. O colega Damião sabe que desde a independência nacional temos uma única estrada nacional que liga o sul, o centro e o norte. Nós estamos a dizer, tem de haver uma estrada alternativa, autoestrada, uma autoestrada igual a esta do Witbank, ou a que vão construir daqui para Catembe, incluindo a ponte. Aquela estrada é considerada a estrada da unidade nacional. Em alguns troços é uma autêntica picada. E vocês não querem ouvir isso. Dizem que nós temos óculos de madeira. Estamos a tapar, estamos a vedar o sol com a peneira. Queria pedir aos nossos colegas da Renamo, nossos pares, que usando da sua influência dentro do seu partido e seus membros, que apelasse àqueles homens armados a abandonar aquela prática que está a promover uma situação de falta de rendimento das populações. Está a provocar nas populações, um clima de medo. Nós, como deputados, achamos que é bom pararmos de fazer politiquice e olhar para aquilo que são as pessoas que nos elegeram nesta grande casa. A população de Nalaze não está a passar nenhum terror. A Renamo está lá há mais de um mês, sublinho, há mais de um mês. Dentro desta sala há um membro da comissão política, que eu não posso dizer o nome dele, que esteve em Nalaze há 3 semanas, com um membro do Comitê Central da Frelimo, que ainda no domingo estava em Nalaze, e confirmam que a Renamo não está a maltratar ninguém. Fazer cumprir a diretiva que orienta os quadros a escolher entre ser deputado e ser membro do Secretariado-Geral, tendo vincado esta diretiva apenas nos primeiros secretários provinciais e distritais, enquanto no Comitê Central os golosos de tipo Damião, Moreira Vasco e outros acoltos partilham os 2 cargos. Que vergonha! Parece conhecer mais a Frelimo, os seus órgãos, os seus secretários, do que a Renamo. Relativamente a uma alegada Frelimo criminosa, quando ele próprio esquece que foi uma das pessoas que beneficiou do que esta Assembleia da República aprovou, a lei da amnistia. Quem te obrigou a aprovar a lei da amnistia não foi a minha família. É sua obrigação moral por reconhecer os erros do teu ex-chefe, que me mandou prender sem razão para tal. Caros colegas, peço a contenção de ânimos, por favor. O governo diz que a aprovação do programa quinquenal é urgente e pertinente, uma vez que irá permitir ao governo infraestruturar 500 mil talhões, além de construir a linha férrea que liga o norte ao sul do país. Destacamos ainda o objetivo de elaborar um mapeamento agroecológico, como forma de dotar o setor da agricultura como uma ferramenta de planeamento que vá de encontro ao grande objetivo da produtividade neste setor. Em terceiro, análise e diagnóstico. Já estão identificadas os grandes constrangimentos que emergem da dinâmica da evolução da sociedade e do desenvolvimento, como a ociosidade da terra, insegurança de posse de terra por parte das populações, conflitos e disputas de terra. Para o efeito, conflito e disputa de terra para efeitos de produção, habitação, exploração de recursos naturais, que de certa forma marcam o presente desafio de gestão da terra. A aprovação da proposta deste programa irá assegurar que mais de 500 mil famílias comunitárias que ocupam terra por uso costumeiro ou por boa-fé possam ter em sua posse o DUAT, que a projeção de terrenos infraestruturados prevista na proposta do plano quinquenal, para além de ser uma resposta ao tema da habitação, responde também à necessidade de prover novas centralidades habitacionais em redor dos municípios, permitindo assim a redução da pressão demográfica nas zonas urbanas,
podendo estas tornarem-se ainda sementes de futuras cidades que serão projetadas tendo em conta espaços sociais, culturais e desportivos. O ministro dos Transportes e Comunicações, por seu lado, prometeu que durante este quinquênio o governo vai dar corpo à linha de férrea Norte-Sul, através de interligações entre a linha de Limpopo e a linha de Sena, entre a linha de Sena e de Nacala, e esta última ao corredor de desenvolvimento do Mutuari. Tomando em conta a configuração geográfica do país e as vantagens de cada modal, dá primazia ao desenvolvimento de um sistema de transportes integrado que, no sentido norte-sul, seja dominado pelos transportes marítimo e ferroviário, enquanto que, no sentido este-oeste, é dominado pelo transporte rodoviário e fluvial, sem excluir as estradas de orientação norte-sul e linhas férreas este-oeste, que sirvam interesses estratégicos até regionais. E o primeiro-ministro, em jeito de fecho, apelou aos deputados a aprovarem um documento. O programa quinquenal do governo que acabamos de debater não é uma mera lista de intenções. É sim um documento estratégico que, de forma objetiva, inovadora e pragmática, incorpora as diferentes visões e contribuições da sociedade moçambicana sobre as intervenções que devem constituir prioridade para o desenvolvimento do nosso país nos próximos 5 anos. De forma reiterada, queremos sublinhar que o Programa Quinquenal do Governo é um documento de médio prazo que incorpora linhas gerais, ações estratégicas e indicadores de resultados globais, sendo por isso objetivo e pragmático o que o distingue de um plano anual. A aprovação do Programa Quinquenal do Governo terá lugar na próxima terça-feira. No final do debate, as 3 bancadas deixaram clara a sua posição em relação ao programa quinquenal do governo. A Frelimo prometeu aprová-lo, enquanto a Renamo e o MDM prometem chumbá-lo e justificam porquê. Não dá nenhuma garantia que vise superar a crise de energia elétrica que o país está mergulhado, caracterizado por sucessivos apagões em todo o território nacional com impacto direto na economia familiar. Não traz uma visão clara do envolvimento das pequenas e médias empresas nos projetos de desenvolvimento nacional. No que diz respeito à descentralização, a presente proposta não faz menção da materialização do Decreto 33/2006, de 30 de agosto, que institui a transferência para as autarquias locais os setores de saúde, educação e transporte urbano. Será que os desempregados que sofrem nos passeios, nas ruas e nos mercados informais, sem esperança de melhorar de vida, terão emprego digno? A resposta, excelências, é não. O povo quer saber, afinal de contas, quantas escolas mesmo, quantos hospitais, quantas estradas, quantos portos e aeroportos, quantas casas, quantas vagas de emprego, quantos mercados, quantas esquadras, quantos campos de jogos, quantos jardins, quantas infraestruturas serão erguidas para beneficiar ao povo? A resposta é mínimas. A aprovação é essencial para a contínua melhoria das condições de vida do povo moçambicano e no aumento do emprego. A bancada da Frelimo tem plena consciência dos desafios que o governo de Moçambique tem pela frente, visando garantir a estabilidade macroeconômica e a redução da pobreza e da dependência externa. Não ficamos insensíveis ao exercício demagógico de quem não tem capacidade e vontade de ver o país a avançar. Da mesma forma que não escolhemos os vizinhos, não escolhemos a oposição que temos. Apesar disso, a bancada da Frelimo vai sim aprovar o programa quinquenal do governo. É o programa que o povo escolheu
É ao povo que juramos servir para o aumento da produção e da produtividade no ambiente de paz e com tranquilidade. E para esta noite de sexta-feira, recebemos dois convidados, o Dr. Alberto da Cruz, que é analista político, e também o Dr. Alberto Ferreira, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Aos dois, muito boa noite. Muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Bem, a Assembleia continua a debater aquilo que é a proposta do programa quinquenal do Governo. Entretanto, as três bancadas continuam a divergir. A Frelimo diz que vai aprovar, porque de facto vai de encontro àquilo que são os interesses do povo moçambicano. Já a MDM e a Renamo dizem que esta proposta não leva aquilo que é o interesse, que é a expectativa ou os anseios do povo moçambicano. Dr. Ferreira, começo por si. Olhando para aquilo que são os fundamentos da oposição, tem alguma razão para fazer uma apreciação negativa a esta proposta? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e também saudar aos telespectadores. De princípio, toda a dialética política da contraposição entre o partido no poder e os partidos de oposição é salutar. Quanto mais forem os pontos de vista diferentes e as divergências, ajudarão naturalmente a clarificar efetivamente e a verem aquilo o que o partido no poder não esteja a ver. Eu penso que este plano quinquenal talvez esteja a pecar em alguns pontos cruciais, tal como fundamentalmente se pode ver como um plano de intenções. E enquanto plano estratégico não traz efetivamente números concretos, reais, e em base aos quais números apresentar as possibilidades, como é que eu hei de alcançar este meio. Por exemplo, se diz que vão, por exemplo, apresentar em X escolas, tantas classes, o emprego e toda esta promessa. Então, isso passa como uma campanha eleitoral. Quando se trata de um plano quinquenal, de qualquer empresa esta seja, se trata de um plano estratégico. Então, precisa apresentar indicações concretas. A justificação é que estas metas vêm no PES, no Plano Econômico Social. Exato. Não na proposta. Então, vêm no PES e também não estou a ver o orçamento suficiente do Estado que possa alimentar todas estas intenções que estamos a ver. E depois, como plano quinquenal, elege alguns pontos cruciais, que para mim também são relativamente vagos, tal como consolidar a unidade nacional. Talvez teria sentido por causa dos 40 anos, mas consolidar a unidade nacional como o ponto crucial, e vem muito bem sublinhado: unidade nacional, paz e progresso. Unidade nacional, estamos a falar de um espírito de tipo ideológico nacionalista que para os outros países ultrapassaram muito. Esta luta pelo nacionalismo são dos anos 30 na Europa, nos anos 20 e 30, depois nós sabemos o que deram os nacionalismos, depois deram os racismos com o franquismo, nazismo e também com o fascismo de Mussolini. Portanto, hoje não se fala de um cidadão global, se deve falar do bem-estar, da consolidação de aquilo que os ingleses chamam de welfare, quer dizer o bem-estar. Os outros falam isso de índice do desenvolvimento humano. Uma retrospectiva que, a partir de 75, verificamos e temos que nos questionar quais foram os ganhos que a independência nos, portanto, proporcionou. Eu tenho casa, eu tenho emprego, e hoje celebrar a unidade nacional como uma vitória ideológica, isso perde um pouquinho o sentido. Okay. Mas, sobretudo, tem um ponto que eu acho que é também essencial. A intenção fundamental é da construção de um Estado de direito democrático. E, para isso, a construção desta intenção de Estado de direito democrático passa, e eles dizem que passa naturalmente por uma prestação de serviços, melhoria de meio ambiente de negócio.
um Estado não é democrático por melhoria de condições de negócio ou por prestação de serviço, reforçar a integridade da administração. Um Estado é democrático quando são garantida a justiça efetiva. Quer dizer que todos os cidadãos tenham acesso à justiça. Quando há liberdade de expressão, quando há efetivamente os cidadãos estão a usufruir dos seus direitos fundamentais. Ou melhor, os direitos estão a ser observados e garantidos pelo próprio Estado. Doutor Ferreira, já voltamos a estes pontos cruciais desta proposta. Vamos a ver primeiro o doutor Alberto da Cruz. Hoje temos dois Albertos. Doutor Alberto da Cruz, uma vez mais, boa noite. Qual é a sua percepção em relação a esta proposta do programa quinquenal do Governo? Responde não àquilo que são os anseios do povo moçambicano? Bom, antes de mais, saudar aos estimados telespectadores do canal Leis TV e agradecer o convite que gentilmente me foi formulado. Em relação a este ponto em debate, acho que o primeiro aspecto tem que ser, vamos assim dizer, colocado na mesa é que este é um documento que tentou mostrar uma abordagem ou uma forma diferente de atacar aquilo que são os desafios de desenvolvimento econômico sustentável. E por isso tem o mérito da criatividade. Mas olhando para o documento em si, sob o ponto de vista prático, ele não oferece, vamos assim dizer, garantias de diferença efetiva em relação, por exemplo, ao PQG 2010-2014, que era bastante ambicioso e vago. E, de uma forma geral, é um documento que também não oferece informação sobre que mecanismos, que meios serão necessários para a sua implementação. Ou seja, que condições, quer institucionais ou de recursos, vamos precisar para a materialização deste plano. Eu acho que o grande pecado deste documento está à volta do que acabei de dizer aqui. Quer dizer, falta, na verdade, como meu colega disse, clareza naquilo que são as suas metas, clareza naquilo que também, ou são os seus indicadores. E, olhando de uma forma geral também o documento, eu noto que, em alguns aspectos, parece um plano para criar, vamos assim dizer, bases e não resultados. O que isso significa? Para eu responder essa pergunta, vou ter que puxar aqui o objetivo estratégico sobre a criação de empregos. Olhando para o objetivo estratégico sobre a criação de emprego, lendo, acho que deve ser mais de 20 ações para o alcance, nós notamos, ou eu noto, que a maioria das ações que lá vem são para, vamos lá, o incremento, ou o melhoramento, ou ampliação da educação, quer profissional e universitária também, de uma forma um pouco lida nas interlinhas. Ou seja, o que estou a tentar dizer é que, neste ponto da criação de emprego, o foco central está na formação profissional e por aí fora. Agora, ou da forma como está escrito, eu acho que vamos precisar de um tempo para poder desenhar, primeiro analisar os programas que já existem, desenhar novos programas que respondam àquilo que é a expectativa ou àquilo que é a visão deste novo governo, formar os indivíduos, colocá-los no mercado. E a grande questão, o que eu vejo aqui é que vamos levar cerca de 5 anos, pelo menos, ou isso não será menos que 3 ou 4 anos. Então, isso significa que simplesmente vamos criar bases nesse momento para depois, daqui a 5 anos, talvez trazermos resultados que é a criação de empregos. E um aspecto importante, ainda sobre o mesmo tema, será a formação profissional o único desafio para a criação de emprego? Esta pergunta, como é que pode ser vista de outra forma? Nas últimas 2 décadas, houve um esforço enorme de transformação da economia moçambicana,
olhando para aquilo que eram ou são os investimentos dos megaprojetos. E por via disso, o governo criou incentivos fiscais. E daquilo que nós sabemos também do tipo da indústria que estamos aqui a falar, elas não são intensivas em capital ou não são intensivas em termos de absorção da mão de obra. A absorção ela é mínima. Então, a pergunta que se coloca, esse atrela que eu disse primeiro, é qual é a alternativa do governo frente a uma situação em que o que é garantia da economia moçambicana não traz, vamos assim dizer, uma diferença ou impacto enorme na vida do cidadão, porque a tributação ela não chega, ou seja, pelos incentivos nós não conseguimos ter aquilo que de facto devíamos tirar e em termos de mão de obra as mesmas indústrias não abrem, vamos assim dizer, espaço para que mais cidadãos sejam empregues nessa indústria. Agora, que alternativas políticas, que alternativas da economia ou estratégicos, ou que setor de investimento nós devemos investir? É no agrobusiness, é no agroprocessamento, é numa indústria transformadora atrelada à agricultura? Eu acho que são esses pontos que, olhando para o PQG, não me parecem estar muito claros e de forma transparente, que eu possa ler e poder sair dali satisfeito e dizer com segurança que de facto isto está respondido. Dr. Ferreira, esta nova forma de apresentar o PQG traz algo de inovador? Falou dos pontos cruciais, que pelo que vimos são pontos negativos, mas traz algo de inovador diferente dos governos anteriores? Bom, de princípio eu esperava mais deste governo, a partir do discurso inicial do Presidente da República, porque um presidente, quando ele inaugura o seu poder, as pessoas começam a ver o que é que vai fazer nos primeiros 100 dias. Mas, sobretudo, aquele discurso inaugural inclui implicitamente o seu plano de governo durante 5 anos. E no seu discurso, o que é que ele mais quer dizer? Aqui é um desfazamento entre o seu discurso, portanto, da tomada de posse e este plano quinquenal. Ele falou, sobretudo, de que vai fazer com que este país haja uma inclusão, porque nós em Moçambique sofremos, e também são questões que provocam a guerra, que é da exclusão social, da desigualdade social, de um certo elitismo que existe, de uns ricos, um desfazamento entre ricos, um fosso muito grande e aqueles que não têm nada. Isso devia se refletir. Ele deveria também falar, efetivamente, este plano devia falar das estratégias novas de tributação em Moçambique. Há muita fuga ao fisco. O Estado está a perder muito dinheiro. Existem muitas empresas que não pagam, não só não pagam, até inclusive as lojas. A fuga ao fisco é um pouco prática de tudo, onde o Estado vai encontrar dinheiro. Mas, sobretudo, ligado à tributação, está ligado à questão de megaprojeto. Deveriam reavaliar a questão de projetos. Nós temos as grandes empresas moçambicanas que não pagam efetivamente os seus impostos como deveriam de pagar. Em vez de pagar 20% dos seus deveres, direitos, eles pagam 5%. Estamos a falar de grandes empresas tipo a Sazol, a Mosal e todas as outras. Quer dizer, se nós queríamos falar do emprego, depois há outro problema que eu estou a ver aqui. Se fala do emprego, aumento do emprego, mas não se fala de aumento efetivo, real, de salário digno para o moçambicano. Nós podemos dar, o programa está assim, que vão dar cerca de 1,5 milhão de emprego, de 1,5 milhão de moçambicano que ganha 3.000 meticais. Estamos aqui a pensar a vida real do moçambicano? Estamos a pensar efetivamente no que diz respeito, andando muito concretamente. Neste momento temos a paz bastante tremida que anda ali o presidente da Renamo a falar nós temos a paz não muito segura. A intenção está muito bem feita como intenção, que é a paz e o progresso. Mas como paz já não apresenta condições para acabar esta situação que é de instabilidade política. Nós, como é que vamos fazer com que o país esteja mesmo em paz? Então, há elementos reais
que não foram refletidos aqui. Mas olhando para aquilo que foi o discurso do Presidente da República e esta proposta, sente-se aqui que houve exato, uma decepção. E se sente de facto que é uma decepção, porque se esperava que o plano quinquenal refletisse tudo aquilo que o Presidente da República no seu primeiro discurso. Temos que recordar que o discurso do Presidente da República foi muito louvado, a nível nacional, a nível internacional, como uma inovação. Este plano é um recuar atrás, porque se apresentam só os planos que nós vamos construir estrada daqui de Pemba para Moamba, de Moamba para... É uma intenção. Onde estão? Quanto nós temos de orçamento geral do Estado? E temos que ver que o nosso orçamento é anual. Este plano é quinquenal. Temos dinheiro para 5 anos e o que é que nós vamos fazer? É como uma economia mesmo caseira. Eu quero comprar carro. A esposa vai perguntar onde é que tens dinheiro, quanto dinheiro tens, quais são os mecanismos, quanto ganhas por mês para conseguires comprar este carro. São perguntas que saem. Agora, se diz, eu vou comprar carro para mim, vou comprar carro para os meus filhos, são intenções. Mas quais são as condições reais básicas para a realização, operacionalização destas intenções? Aqui não aparecem bastante claro. Mas isso não quer dizer também que a intenção em si não esteja bem. Mas a intenção aqui, eu quero aqui sublinhar uma coisa. A questão de programa social, porque a democracia também é social. O emprego e o salário digno. Habitação para jovens. Desde 1975, nós ainda não temos um plano eficaz do governo que visa construção de massa para habitação aos jovens. As casas que lá cá temos dos prédios foram aquelas deixadas pelos colonos, até agora estão. Tem o fundo de habitação, mas o fundo de habitação está a funcionar com os chineses e depois cobra cerca de 4 a 5 milhões de meticais para comprar aquelas casas. Eu sou jovem, ganho 15 mil, é um exemplo, ganho 15 mil meticais. Como é que eu vou ter uma casa condigna? Porque não se pode pensar que a casa de palhota é digna para mim ou para o outro. Não pode ser isso pensado. Portanto, há um problema muito real sobre este plano. Eu penso que depois vão reestudar. E há outro fator que é importante, que o Parlamento perde muito valor e o sentido. Se nós formos a ver, na legislatura passada, foram apresentadas cerca de 27 propostas, todas as propostas só passaram. E não há um estudo aturado, da parte, inclusive do partido, no poder, como parlamentares, estudarem. Qualquer programa que venha, proposta de lei que vem do governo, imediatamente passa, imediatamente batem palmas. Então, carece efetivamente de um trabalho cuidadoso. Vamos voltar a essa questão do trabalho que o partido deve fazer. Dr. Alberto da Cruz, tem também este mesmo sentimento de que o discurso do Presidente da República e a proposta que temos agora não vão de encontro, de alguma forma vêm decepcionar aquelas são as expectativas dos moçambicanos? Bom, a política, ela é, de uma forma geral, uma visão um pouco do prisma do relativismo. Ou seja, o branco pode ser branco, ela pode ser muito mais branco para um e menos branco para o outro. Então, o que eu acho é qualquer visão nossa tem em conta, sobretudo, aquilo que é a nossa visão, aquilo que são as nossas ideias, cultura e etc, etc. Mas aqui há que observar de forma objetiva o que são ou o que nos é trazido desta vez. E, ao meu ver, este documento em particular, ele tem quase todos os elementos necessários. Ou seja, olhando para aquilo que foram, por exemplo, ou aquilo que foi o manifesto eleitoral, aquilo que foi um documento que o candidato, na altura candidato a Frelimo, acho que era o meu manifesto, as minhas ideias, um documento bem resumido, também transportando e decalcando aquilo que são as ideias lá escritas, podemos ver que estão no documento. Mas qual é a maior crítica? É que essas ideias estão de forma um pouco espalhadas.
Ou seja, não conseguimos, num breve trecho, identificar de forma... Porque aqui a grande questão está na clareza, não está na falta do conteúdo. O conteúdo está lá. Tem conteúdo. Exato. A questão central, ao meu ver, é qual é a clara... Quer dizer, a gente poder olhar de forma clara e objetiva o que o presidente está a trazer. E depois, também é minha análise, ou o meu ponto de vista em relação a este documento, é que este documento, em particular, ele vem da governação anterior. Por mais que a gente enfeite aqui a questão da visão holística e etc., etc., para quem leu cuidadosamente os outros PQGs, vê que está aqui tudo o que os outros PQGs diziam, mas, como disse antes, o valor deste documento é a forma como coloca. Ou seja, das 20 ou 30 prioridades que tínhamos no documento, ele coloca 4. Em vez de ter um documento setorizado, ou em setores, ele preferiu pôr em prioridades. E cada setor ele vai ter que trabalhar de forma a alcançar aquilo que é a prioridade do governo. Isto ainda é bonito sob o ponto de vista teórico. Agora, vamos sob o ponto de vista prático. Qual é o desafio que isto traz? Um dos principais desafios, ao meu ver, e que não está neste documento é, tendo em conta que partimos para uma nova abordagem de administração pública, de gestão governamental, qual é o papel de quem? Ou seja, quem é quem? O que eu quero dizer com isto é se a ideia é fazer uma abordagem mais integrada e holística, a questão é quem está no centro do comando. Porque estamos a dizer que não vamos ter mais a visão sectorizada. Ou seja, até que ponto vai um determinado setor, um determinado ministério, e até onde começam as fronteiras de um e outro. Eu acho que este é o grande desafio que o documento procurou, que é trazer efetivamente, e como disse antes, aqui é uma questão de clareza. Quem vai, vamos assim dizer, estar no centro da gestão? Como é que, por exemplo, o Ministério da Educação vai, de hoje em diante, implementar, por exemplo, programas de formação do professor, tendo em conta que agora já é um pouco integrado, não é só ver em si. Eu acho que é isto que não está muito clarificado. E o outro... Não tendo esta clareza na proposta, como já referiu e justificou, acha que da forma em que está, deve ou não ser aprovado? Mais uma vez, vamos cair na relatividade. E se perguntar a mim, este documento, ele vamos assim dizer, tem condições mínimas para ser aprovadas, tendo em conta aquilo que é o histórico do país, tem. Mas a pergunta é, se me fizer outra pergunta, há espaços ou há espaço para um melhoramento? Claro que há espaço para melhoramento. Eu não tenho sombra de dúvidas. E vou dar 2 exemplos para, vamos assim dizer, robustecer o que eu estou a dizer. Se olhar para aquilo que são as prioridades e os pilares de suporte, que são 3, vais olhar que os 3 me parecem, são frágeis. São frágeis porque se vai falar, por exemplo, de um dos pilares que é a questão da estabilidade, por exemplo, a estabilidade política, social do país, ela não depende apenas do governo. Quer dizer, nós já vimos que, para o caso de Moçambique, e temos exemplo de outros países, a estabilidade também depende de como os outros atores eles vão agir e interagir no sistema político ou no sistema democrático, seja lá como a gente quiser identificar ou falar. O que eu estou a dizer, em outras palavras, o clima de estabilidade política, econômica, depende também dos outros atores fora o Estado, fora o governo em si. Então, por aí eu acho que já há fraqueza também na questão dos próprios pilares. E o segundo é a questão da estabilidade macroeconômica e etc, etc, por aí.
A estabilidade macroeconômica, um país como o nosso, que tem a balança de pagamentos negativa, depende das exportações e importações, a variação do preço no mercado onde o cidadão sente o seu impacto não depende também do Estado moçambicano em si, depende daquilo que vai ser o ciclo ou daquilo que vão ser as mexidas ou o abanar da árvore da economia dos outros países. A questão da taxa de câmbio e por aí fora. Ou seja, o que eu estou a dizer no fim é, se houver espaço para melhoramento, há elementos que podem, vamos assim dizer, serem observados e pensar-se em como podem ser incluídos ou levar que seja um documento mais realístico e objetivo. Dr. Ferreira, voltamos à questão da responsabilidade dos deputados, em particular do Partido Frelimo. Sim, o problema é da maturidade também democrática. A maturidade da percepção e da consciência de que eu estou a viver num Estado de direito, sou um cidadão livre, apesar de eu fazer parte de um partido, não sou nem subjugado a aceitar imediatamente qualquer ideia que vem do partido. Eu posso reagir positivamente e também ajudar o próprio partido. Temos a cultura de que quem se opõe dentro do próprio partido é já inimigo do partido. E o que fazem é como quem estivesse no Parlamento à espera de todos levantar as mãos e todos conjuntamente levantam as mãos ou aplaudem como num estádio do futebol. Este é uma má percepção de uma vivência de que nós pretendemos crescer. Existem países onde eu sou de um determinado partido, posso não votar a proposta do meu próprio partido, porque eu sou, antes de mais, um cidadão. E se não estou de acordo, não posso estar de acordo forçosamente. Então, nós herdamos de uma ideologia marxista-leninista, onde o parlamento era exatamente o que Karl Marx dizia, um conjunto de parler, onde as pessoas só blá, 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 esperam o momento para, portanto, levantar as mãos. Então, se o trabalho de um deputado é este, então nós temos grandes problemas. Porque o Parlamento, enquanto um órgão de soberania, não é imediatamente um órgão ideológico do partido. Então, tem a função fundamental de estudar com seriedade e de recorrigir antes ainda de, portanto, aprovarem. O que nós vemos é que tudo aquilo que provém do partido, do ponto de vista ideológico, comissão política, os deputados estão ali só para levantar as mãos. Então, mas acha que, de fato, eles, na prática, a bancada da Frelimo iria chumbar uma proposta do governo? Se houver a maturidade política democrática, da consciência de que nós, mais do que um partido, estamos para uma nação. Mais do que as prioridades pessoais, interesses pessoais, eu estou para interesses nacionais. Portanto, pode até chumbar, mandar regressar, dizer que este plano do governo falta este outro ponto. Isto é tão possível quanto natural num debate de ideias. Portanto, a questão é esta. E depois também temos uma oposição que chumba tudo, né? Estamos habituados a esse jogo. Este faz passar tudo e este chumba tudo. E não analisa efetivamente quais são os pontos positivos deste documento. Em termos gerais, nós podemos, sem ser pessimista naturalmente, este documento, em termos gerais, tem muito boas intenções, mas não mostra condições de operacionalização, condições para tornar efetiva realmente. Nós temos um orçamento do Estado que quase a metade é da ajuda externa. O dinheiro que temos é todo o dinheiro que provém de fora. Nós ainda não começamos a explorar o gás. Não estamos a ser muito sérios na cobrança dos nossos impostos. Os grandes megaprojetos não estão a pagar devidamente. Os contratos não estão totalmente claros. Temos grandes megaprojetos que deviam, portanto, nós, moçambicanos, termos maiores ganhos. E nós não temos. Onde o Estado vai levar dinheiro para construir estrada? Não se trata aqui de dizer, eu quero fazer ponte de Quamba a Mocuba. De Mocuba quero fazer 16 escolas. Aqui aparece, querem fazer 16 hospitais. Que tipo de hospitais? De 2, 3 quartos? A grandeza, a qualidade do hospital. Eu posso, como vem, aparece no Maputo, Matsanzene, não posso dizer qual escola, mas
Alguns estão só para fazer relatório no fim do ano, dizer que eu construí X escola. São escolas penosas, quer dizer, sentar não dá nenhum gosto para estudar. Que tipo de hospitais? Que tipo? É preciso ter, nem tudo é hospital. Há qualidade diferente do hospital. É preciso fazer referência a essa questão. Quanto vão investir para esse hospital? Nós temos 4 hospitais, esses hospitais têm esta característica. São postos administrativos, são hospitais. Que qualidade do hospital? Que tipo de atendimento? Que tipo de quartos tem? E que tipo de camas tem para quantas especialidades? De modo que o povo moçambicano, no fim, possa exigir estas... Por quê? A questão é o seguinte. Eu sou um cidadão moçambicano que eu votei a Frelimo. No fim de 5 anos, sou eu o juiz que devo julgar o desempenho positivo ou negativo. E um dos documentos que vai me permitir julgar o governo, o seu desempenho, é o plano quinquenal. Eu vou poder dizer que você prometeu a estrada, não fez. Você prometeu hospital desta grandeza e desta exigência e você não respondeu. Você prometeu isto. Então, é um instrumento em base ao qual o povo deve ter nas suas mãos para exigir os seus direitos. Portanto, uma generalidade de que eu vou fazer isto, vou fazer um trem que sai da África do Sul para aqui, é preciso mostrar as condições. Mas isso não quer dizer, naturalmente, como a intenção seja má. Não é má. Mas é preciso ver as condições de operacionalizar efetivamente e verificar quanto dinheiro nós temos. E o dinheiro nós não temos. E precisamos de ajuda externa. Temos cerca de 50% do orçamento do Estado que é da ajuda externa. Não foram... Deviam dizer também neste documento que nós temos megaprojetos. Vamos revisitar os contratos dos megaprojetos para termos dinheiro como Estado. Quanto estão a pagar os megaprojetos? Qual é a atividade da autoridade tributária? Quantos estão a fugir ao fisco? É muito simples dizer isso. Olha, há uma questão muito simples. Eu vivi cerca de 11 anos, vou dizer, é o exemplo pessoal, mas isso acontece em muitos países, pelo menos, digamos, entre aspas, civilizados, porque não queremos dizer que os outros não sejam. Mas eu pagava aluguer de casa 600 euros, que o dono só tinha 400 euros, 200 euros iam para o Estado. Agora, tem mansões para todo Costa do Sol, Bairro Triunfo, tem mansões infinitas que estão a alugar de 5 a 7 mil dólares que o Estado não tem um vintém. Porque é nas pequenas coisas que o Estado vai tendo dinheiro. É até no pagamento de um copo de água ou de um medicamento na farmácia que o Estado vai recolhendo o seu dinheiro. Alguém que está a pagar 7 mil dólares, desses 7 mil dólares não está a entrar um vintém, que deviam entrar pelo menos 2 mil dólares para o Estado. Isso é uma questão real. Os impostos devem ser, isso devia ser refletido. E depois, combate real à corrupção. Agora, existe também um clima que é um pouco de camaradagem, de encobrimento, de funcionamento. Essas coisas não podem. Por isso, um dos programas que diz aqui, fala, por exemplo, a intenção, que é o último ponto, é a gestão transparente de recursos minerais. Gestão transparente. Isso não quer dizer nada. É preciso dizer que nós temos megaprojetos, temos recursos naturais. O plano, vamos, a partir de agora, para nós podermos ter dinheiro e que todo o povo moçambicano possa usufruir da riqueza de todos os moçambicanos, vamos fazer com que cada megaprojeto deve pagar de 5 a X% para entrar. Nós, efetivamente, estamos a perder muito dinheiro. Se formos a ver, a IESE já fez também um estudo, que nós não estamos a beneficiarmos de nada de megaprojetos existentes em Moçambique. Devia haver maior rigor, maior exigência. É verdade também que os Estados atuais são muito fracos na sua relação com multinacionais, com megaprojetos, com investimentos, sejam direitos estrangeiros ou direitos ou indiretos. São fracos, mas deviam atuar e serem mais fortes, impor-se também, portanto, no negócio com os cidadãos. Eu só gostaria de acrescentar um pequeno ponto em relação ao que o meu colega do painel esteve a dizer, em relação à tributação, que no fim é a questão da comunicação
dentro do próprio Estado, ou seja, tens no Estado uma entidade, por exemplo, como a autoridade tributária, que, sob o ponto de vista do seu trabalho, aquilo que é o seu papel e dever, tem feito um excelente trabalho como jamais foi feito por aquela organização, principalmente no comando do atual presidente da autoridade tributária. Isto é fantástico, mas, ao mesmo tempo, há instituições que não estão a funcionar devidamente. E o exemplo do que o meu colega estava a dizer assemelha-se também à questão do setor informal. A chave, quer dizer, esse é o setor, ou seja, o setor informal é aquele que se beneficia de todos os serviços públicos, se beneficia do Estado, se beneficia, vamos assim dizer, do povo moçambicano, mas não há mecanismos de como este setor tem contribuído. Por quê? Porque não há como tributar as pessoas que estão no setor informal. Então, e mais uma vez, olhando para o PQG, só para fazer coro ao que meu colega está a dizer, a questão da tributação também está fragilizada, ou seja, não está claro como é que o governo de facto vai, neste momento, não sei se é formalizar o setor que aqui estamos a dizer, ou como é que o governo pensa a questão do setor formal, sob o ponto de vista de tributação e também sob o ponto de vista de uma fonte de criação de empregos e empregos sustentáveis. Alguns aspectos foram levantados pelos senhores, também foram levantados pela oposição. O Dr. Alberto Ferreira dizia que a oposição tem estado sempre a chumbar aquilo que são as propostas do outro partido. Do seu ponto de vista, qual deveria ser o papel da oposição neste processo, nesta proposta? Bom, o papel da oposição em política... Em especial desta proposta porque vem a beneficiar, do modo geral, o povo moçambicano. Nós temos grandes responsabilidades. Sem dúvidas. O que eu estou a dizer é que, em política, o papel da oposição é pôr em causa o sistema vigente. Ou seja, é mostrar-se a alternativa viável em relação ao governo do dia. E, no caso deste programa, ou do debate em causa, eu creio que o grande papel da oposição é fazer um pouco do que está sendo feito neste painel. E o que está sendo feito neste painel é colocar ponto por ponto, ou seja, os desafios, na verdade, para evitar dizer fraqueza, os desafios que esse documento tem e aonde que reina o principal ponto estratégico. Ou seja, como é que o que está sendo debatido reflete-se com aquilo que é a realidade do povo moçambicano. Ou seja, a oposição deve discutir com o governo em sede do Parlamento, o que é bom, mas também tem que ser uma oposição que deve sair do Parlamento, discutir com a população aqui fora, para que consiga levar elementos suficientes para poder debater e colocar aquilo que é a sua visão de uma forma positiva. Quando digo positiva, não significa que tem que ser um coro, mas positiva no sentido que o que coloca, de facto, o governo reflete, de facto, é aquilo que é a ansiedade das pessoas, ou do povo moçambicano de uma forma geral, e que também tem o argumento em si ele é forte, ele é robustecido por ideias, por dados, por números, e fugir muito aquilo que acabamos de ver, que é a lógica, como disse meu colega, de chumbar tudo, mas no argumento de que não, porque tem um povo pobre de um lado, porque a Frelima é aquilo, assado e cozido, porque... Quer dizer, não se vai essencialmente ao buscar ponto... bases. Exatamente. O que a oposição ela limita-se em discursos, vamos assim dizer, que nada tem a ver com o que está em discussão. Então, por aí, eu acho que o papel da oposição, não só da oposição e de todas as bancadas, tem sido, vamos assim dizer, de
pouca eficiência ou poucos resultados tem dado ao povo moçambicano. É como disse o meu colega, eu vou sustentar dizendo que, por exemplo, no ano passado, os últimos 2 anos, nós vimos uma Assembleia da República que virou um notário, quer dizer, reconhecimento de documentos que foram discutidos não sei aonde. Ou seja, não há uma representatividade efetiva dentro da Assembleia da República. E o meu colega tentou aqui arrolar alguns fatos pelos quais, ou aquilo que podem ser os fatores determinantes para essa situação. E eu, em parte, concordo e queria acrescentar dizendo que a questão central não pode terminar apenas na análise do indivíduo, ou seja, que os deputados deviam tomar esta e aquela atitude, quer dizer, esta é uma forma de ver e pode ser correta. Sim. Mas há uma outra forma de ver, ou seja, como é que as instituições elas influenciam este comportamento, quer instituições formais ou quer instituições informais. Mas nesse caso eu prefiro pegar as instituições formais. E neste caso em concreto vou descer para aquilo que é a nossa lei eleitoral, ou seja, como é que o deputado chegou à Assembleia da República? O que é que determina a sua permanência? O que é que determina a sua saída, a sua mudança, etc, etc. Então, é esse jogo estratégico que o deputado tem que, vamos assim dizer, dia após dia estar, quer dizer, a fazer, vamos assim dizer, com aquilo que é a sua bancada, com aquilo que são as propostas dadas, e no fim, todo o comportamento que a gente vê, tanto de uma e de outra bancada, no meu ponto de vista, é uma estratégia de sobrevivência dos próprios deputados. Porque sabe muito bem, por exemplo, o PQG, ele é antecedido daquilo que foi a reunião do Comitê Central da Frelimo. E o Comitê aprovou na íntegra aquilo que é o PQG que estamos aqui a discutir. Ou seja, antes de ir à Assembleia já foi discutido esse documento. E a pergunta que eu coloco, com que, vamos assim dizer, legitimidade ou em o que esse deputado vai confiar para pôr em causa o que foi discutido? Então, para mim, devemos olhar também a questão das instituições, como é que elas influenciam. E se quer me perguntar qual é a solução todos nós já sabemos. Passa pela reforma do próprio sistema, pela forma como o deputado é eleito. Agora estamos no sistema de listas fechadas. Listas fechadas, onde o deputado aparece como presidente de Pai Natal. Quer dizer, eu apenas rezo e pufa, está lá, eu não sei de onde é que vem, nem a cor do que está lá dentro. Então, se a gente talvez começar a pensar não só em questões de regiões autónomas ou províncias autónomas, etc. Exato. Podemos também começar a pensar em coisa que efetivamente é o povo moçambicano que se beneficia, porque as outras coisas não está claro aqui quem se beneficia. Mas se a gente começar a pensar... Alberto Sá Cruz, não perca o seu fio de pensamento. O No Informativa sai para um breve intervalo. Voltamos a seguir ainda com a análise. Até já. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era o Mazangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de Senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Sob moderação de Egídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júri. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra tê-lo no nosso espaço.
Faz a STP Notícias um canal de eleição que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda parte desta noite informativa. A lembrar que temos dois convidados em estúdio, são eles o Dr. Alberto Ferreira e também o Dr. Alberto da Cruz. Contamos aqui com a nossa análise, falávamos daquilo que é a reformulação da lei eleitoral, conforme dizia o Dr. Alberto da Cruz. Exato. Deveria-se haver uma reformulação. Exato. Porque a Assembleia da República, ela é, vamos assim dizer, ou seja, como todos nós não podemos estar e decidir, nós delegamos um certo grupo restrito. E nesse caso são os deputados. E é dever desses deputados representar aquilo que são os interesses de nós que os elegemos. E o que nós estamos a notar neste momento é que os partidos políticos com bancadas na Assembleia da República e os deputados, de uma forma individual, têm pautado por aquilo que é o cumprimento da agenda de cada partido político. Quando uma bancada sempre chumba e quando uma outra também sempre aprova, quer dizer, é um sinal claro de que alguma coisa não está bem. E não estando bem, somos obrigados a pensar aonde que isto deverá estar a falhar. E no que estamos a dizer aqui provavelmente seja a hora de se pensar de uma forma pragmática, objetiva e com mais seriedade na questão da reforma do nosso pacote eleitoral, olhando para a questão de como é que o deputado hoje ele é eleito. Porque se a gente abrir a lista, ou seja, passar para uma situação em que o deputado ele é eleito, ou o povo ele elege diretamente o deputado, ou seja, eu vou eleger a Selma para me representar na Assembleia da República, eu acho que daí o seu compromisso a partir desse dia é representar a mim, que sou o teu povo. E isso tira de si, ou tira do deputado, aquilo que é a vassalagem, aquilo que é a obediência a uma voz de um determinado partido, porque ele ali está por si. E sabe que para renovar, ele vai ter que provar ao povo, no seu círculo eleitoral, que ele merece essa renovação. E a tal renovação é em função daquilo que vai ser a análise do povo em relação, tendo em conta aquilo que foi o desempenho deste deputado na legislatura anterior. Ok, e seguimos para o nosso próximo tema de análise. Estamos aqui a analisar aquilo que é a proposta do programa quinquenal do Governo e continuamos a analisar aquilo que foram os temas que marcaram esta semana. Lembrar que professores do ensino primário têm graves problemas de leitura e de contas. Revela um inquérito sobre indicadores de prestação de serviços no setor da educação. Além da fraca qualidade, os professores e os diretores não frequentam com regularidade os seus locais de trabalho. A crítica à qualidade dos professores primários já tinha sido lançada pela antiga ministra da Educação, Graça Machel, no encontro de reflexão organizado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Desta vez, a crítica vem sistematizada no inquérito sobre indicadores de prestação de serviços no setor da educação, realizado entre março e junho de 2014 em 200 escolas primárias. A pontuação média dos professores moçambicanos no teste de língua, matemática e pedagogia foi de 29%, o pior desempenho na comparação com Quênia, Tanzânia, Nigéria, Togo e Uganda. 2.006 professores da quarta classe inquiridos, apenas 10 dominam 80% do currículo. Chamados a fazer as contas, pouco mais de 350 professores de matemática deram respostas erradas ao seguinte cálculo: 86 menos 55. Quando solicitados a corrigir uma carta escrita por um aluno da quarta classe, os professores só encontraram 2 dos 20 erros existentes nas áreas de gramática, ortografia, pontuação e sintaxe. Quanto às competências pedagógicas, a pesquisa indica que, em média, os professores pontuaram apenas 15 dos 100 pontos.
A baixa pontuação reflete dificuldades na preparação de um plano de aula, na avaliação correta da escrita de alunos e no uso de pontuação nos testes dos alunos para tirar algumas ilações sobre os padrões de aprendizagem. Além da fraca preparação, o inquérito mostra que os professores e diretores de escola pouco trabalham. Quase metade dos 1.006 professores não estava na escola durante a visita não anunciada. Dos cerca de 550 professores presentes nas escolas, 60 estavam fora das respectivas salas de aulas. Devido à ausência sistemática de professores, os alunos tiveram aulas durante 39% do tempo de ensino programado. Isto significa que de um total possível de 190 dias de aulas, os alunos receberam efetivamente aulas em apenas 74 dias. Tal como os professores, os alunos inquiridos revelaram grandes dificuldades de leitura e de contas. O inquérito explica que o fraco desempenho dos alunos não só é influenciado pela má preparação dos professores, mas também pela falta de refeições. Pode parecer engraçado, mas o assunto é sério. Os alunos que tiveram alguma refeição antes de ir à escola tiveram melhor desempenho do que os colegas que não tiveram. Além das condições socioeconômicas, a má preparação dos professores afeta negativamente o desempenho dos alunos. O inquérito constatou que dos mais de 1.700 avaliados da quarta classe, apenas 425 foram capazes de identificar palavras como pai, respeito e fora, e cerca de 290 de ler uma frase. Na matemática, apenas metade dos 1.700 alunos conseguiu fazer uma adição simples, por exemplo, 7 mais 8, e só 306 conseguiam fazer uma adição de 2 dígitos, como 27 mais 28. Curiosamente, a componente material didático não teve muita influência no desempenho dos alunos, pois o relatório refere que as escolas estavam relativamente bem dotadas de recursos básicos para o ensino. Cerca de 75% das salas tinham quadros pretos, bem como cadernos e canetas. Cada turma tinha 20 alunos e pouco mais de 2/3, 69%, tinham os livros necessários. Cerca de 140 escolas das 200 abrangidas tinham casas de banho disponíveis, mas apenas 48 tinham casas de banho suficientemente limpas para o uso, o que sugere que os recursos disponíveis não são bem cuidados. E voltamos à análise com os nossos convidados. Lembrar que este foi um inquérito feito pelo Banco Mundial sobre indicadores de prestação de serviços na educação e revela que o país tem o índice mais baixo de nível de competência dos professores, comparado com Quênia, a Tanzânia, Nigéria, Togo e Uganda. De forma mais clara, a maioria dos professores da quarta classe não sabem ler e nem contar. Já na primeira vez que se critica a má qualidade de ensino, o fraco domínio do currículo por parte dos professores, olhando para estes números, para este inquérito em particular, é surpreendente ou não? Dr. Ferreira. Eu não me surpreendo, porque eu também sou professor. Embora seja de níveis diferentes, talvez os professores do ensino primário tenham maior trabalho do que eu. É triste quando o professor não sabe nada e pretendemos que os nossos filhos vão saber o quê? Querem transmitir conhecimentos que eles mesmos não têm. E é um problema muito grande. Porque se nós formos a ver, em geral, a formação dos professores que nós temos deixa muito a desejar, sobretudo no ensino primário. Os professores têm uma formação de 10+1 e é muito difícil que eles possam transmitir todos os conhecimentos com este tipo de formação. Mas, sobretudo, também preciso verificar que há outra componente que é importante, a questão de condições da vida do próprio professor, parecendo que não, que o professor precisa comer bem, precisa não preocupar-se que vai à escola e não sabe, e ao voltar a casa, o que é que vai poder comer. Estamos a falar de condições salariais. Os professores do ensino primário são muito mal pagos. Ele está na sala de aula, abandona seguramente, vai fazer biscato, porque são condições que não tem. Depois não tem motivação, não tem incentivo. Quer dizer que a sua vida não é totalmente respondida, não é totalmente, portanto, realizada.
Eu ouvi, e faço um pouco sempre uma comparação, nos países como França e Itália, para ter o acesso e poder dar aulas no ensino primário, o grau que exigem é de doutor. Tu vais concorrer para dar aulas no ensino primário, te exige, tu tens doutoramento e com investigação naquela área, tens motivação, exames psicopedagógicos que a pessoa deve, portanto, sofrer antes ainda de ser aceita. Que há um nível maior de exigência para o ensino primário. Um nível muito, muito maior de exigência. Nós não podemos exigir aqui naturalmente. Se nas universidades a licenciatura já serve para dar aulas e temos também... Nós passamos a fazer com que as nossas escolas sejam como qualquer outra instituição. E o Estado, nós estamos a falar do plano quinquenal do governo, o Estado deve saber que o futuro deste país está imediatamente relacionado com o tipo de crianças que nós temos, com o tipo de escolas que nós temos, com o tipo de professores que nós temos. Nós não estamos a poupar dinheiro, pagar mal o hospital, pagar mal o professor. No caso de Cuba, uma das questões, não sendo um país rico, mas resolveu questões dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, eles não têm outras preocupações, senão a preocupação de ir dar aula e voltar. Não têm luxo, mas têm condições básicas. Dr. Ferreira diz que há aqui uma falta de incentivo. Sim, há falta de incentivo, salários baixíssimos, na verdade, mas justifica não saber calcular 86 menos 55. É que se a gente pensa, se não sabem fazer este tipo de conta, o que é que podem fazer? Acho que é um nível mesmo... Vou dizer uma coisa. Os gregos, que eram grandes pedagogos, mesmo a palavra paidos, vem dos gregos. Eles sabem muito bem. E quando eles diziam mesmo efetivamente, prima manducare dende filosofare. Tu só podes pensar, o cérebro só pode funcionar quando o estômago está no seu lugar. Se tu não comes, tu tens preocupações básicas mínimas. Não, quer dizer, nós só somos pessoas quando tivermos satisfeito as condições básicas que nos fazem com que nós sejamos pessoas. Senão somos animais. Então, as pessoas que deviam... Porque nós às vezes pensamos que o professor do ensino primário não é tão importante... Antes, pelo contrário, o professor do ensino primário é o mais importante do que o ensino universitário, se nós formos a ver. Não tem cátedra, mas tem um trabalho árduo de modular, como diz um pedagogo, Rousseau, também John Locke. Se estas crianças se perdem até 10, 15 anos, acabou. Eles já não têm mais uma recuperação possível. Hoje, todos os pais estão a gastar uma quantidade enorme de dinheiro a pôr os seus filhos nas escolas privadas. No tempo de Samora Machel, ninguém punha lá nas escolas privadas, todos iam naquelas escolas só para ver. Que no tempo de Samora Machel não havia condições que nós hoje temos de livros, tantos livros quanto... as escolas até não tinham janelas, mas as pessoas que saíam dos anos 80 para 90, é só fazermos esta comparação que alguém com terceira classe sabe ler e escrever. Eu posso dizer, o meu sobrinho com sexta classe não sabe ler. E eu fiquei relativamente um pouco contente que o atual ministro prometeu a reforma, portanto, educacional em Moçambique. Porque devem refletir, ele começou por refletir chamando todos os ministros, aqueles do pelouro da educação, desde 75 até hoje, vamos sentar, vamos ver algo que não está bem. Estou contente também pelo facto do atual ministro da Educação ser uma pessoa com grande capacidade, com uma formação e eu penso que ele vai levar a cabo um trabalho bastante árduo e que vai precisar também da colaboração dos pais. Os pais, às vezes, pensam que educar é uma questão que deve ser abandonada a um professor pura e simplesmente. Os filhos voltam para casa, nem são acompanhados nem nos seus trabalhos de casa, nem como eles estão a ir para a escola. Então, os pais abandonam, os professores abandonam e os estudantes estão deixados à vida deles. Alberto Cruz, como é que olha para este inquérito? Perfeito, obrigado. Em jeito de brincadeira,
gostaria de pedir ao meu colega para não ter muitas expectativas em relação ao atual ministro, porque ele apareceu e disse que os professores estão a correr para licenciaturas. E se todos forem licenciados, o Estado não terá capacidade financeira. Então, parece que não há muito interesse de professores licenciados. Era só para brincar um pouco aqui. Agora, como é que eu olho para esse estudo? Eu li-o atentamente e me parece que o país, em termos de infraestruturas, material escolar e de base e saneamento das escolas, não está muito mal assim em relação aos outros países. Evidentemente que na questão da qualidade dos professores aí é uma derrapagem e acho que até vamos para o fim daquilo que é a tabela. Isto não me surpreende por diversos ou vários motivos. O primeiro é olhar para aquilo que são os países que são ou que entram em comparação ou que estão no ranking que aqui estamos a discutir. Se fala da Nigéria, com todos os recursos naturais, vamos dizer, não na expectativa, como é o caso de Moçambique, já na exploração, quer dizer, era de se esperar que a Nigéria estivesse um pouco avançado, pelo menos em relação a Moçambique. Tanzânia também é um país que, a priori, já sabíamos o que podíamos encontrar, mas, ao mesmo tempo, é necessário olhar para esse inquérito não simplesmente como um ranking, ou seja, estamos no cume, estamos mais para trás, estamos no meio. É olhar para este inquérito como a radiografia do país no setor da educação, ou seja, ele dá-nos a informação exata, quando digo exato, não 100%, mas digo exato no sentido de são dados objetivos, dá-nos a informação sobre como é que hoje nós estamos. E sobre como hoje estamos, não podemos levar, vamos assim dizer, pelo fato da Tanzânia e a Nigéria estar lá em cima, pensar que o país, isto tudo é um todo mal. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que o grande valor desse estudo é, de facto, fazer aquilo que nós, talvez, como Estado, não teríamos recursos para fazer, que é a avaliação do impacto daquilo que tem sido as ações do governo. E olhando para os números da forma como eu disse também, não me surpreende porque se voltarmos para aquilo que foi o passado e olhar mais o tempo colonial, onde o ensino era para alguns, depois o período de guerra civil, onde, quando digo para alguns, significa que grande parte dos moçambicanos e negros não tiveram chance ou de ir à escola ou de prosseguir com a sua educação. Ou mais para frente, acho que ia até sexta, se não estou errado, ia até sexto ano. Não, no tempo colonial só era quarta classe. Exato. E depois, de facto, ali está o ponto, que este inquérito não foi também muito justo. Nós não podemos comparar Moçambique com Quênia, com Nigéria. Nós passamos um período de guerra civil de 16 anos. Não só a colonização inglesa e francófona teve características diferentes daquela portuguesa. Os portugueses não ensinavam. Olha aqui, os francófonos e os ingleses, já africanos, os colonizados, já em 1800 já tinham licenciados. Nossos doutores em Moçambique, é Kamba Simango, o primeiro moçambicano que teve qualquer licenciatura, depois Eduardo Mondlane, mas só agora que começaram. E poucos que estudaram foram porque houve missionários protestantes, essa coisa. Então, deviam fazer também o fator formação. E depois, a administração, a inclusão. Os ingleses incluíam os nativos na administração inglesa. Os portugueses não admitiam os indígenas como administradores, E depois também, há um fator muito importante, que a nossa relação com madre pátria ou os colonizadores foi de conflito muito grande, enquanto que os quenianos com os ingleses não foi de conflito. Isso também, naturalmente, favoreceu um pouco um clima onde a educação pudesse... Não,
nunca tiveram guerra, nunca tiveram uma confusão. Então isso, não é justo que se faça uma comparação com estes países. Nós tivemos o primeiro presidente de Moçambique, que só tinha 4ª classe. Mas os presidentes, se nós formos a ver, Johnny Kenyatta era um doutor, Kenneth Kaunda, doutor, Julius Nyerere, doutor, Kwame Nkrumah, doutores. Nós, nos países africanos, o que nós tínhamos? Ok, podíamos dizer Agostinho Neto individualmente conseguiu ir para Portugal de um ou de outro modo, mas eles tinham plano até de formação dos nativos. Em Moçambique, eles não tinham nenhum... Sabe, Samora, Marcelo Caetano disse no seu livro, ele escreveu um livro, Os Ensaios Poucos Políticos, onde dizia claramente que nós não devemos ensinar os nativos para serem doutores, quanto, sobretudo, para poderem contar sacos isso quer dizer o quê? Que nós, tarde ou cedo, iríamos ressentir-se deste passado. E hoje estamos... Não significa que os nossos não estão a fazer nada, mas temos que fazer o dobro, o triplo, para ultrapassarmos os países que já estão muito, do ponto de vista... Eu notava mesmo, estudando com os outros da Nigéria, de Quênia, tu notas que há alguma diferença, qualquer coisa que existe, mas sem também dizer que, por isso, os nossos professores hoje têm... Então, da Cruz, sim. Dando continuidade desculpem. Não, mas acho que complementou, porque a ideia era chegar um pouco aí. Acho que foi uma intervenção oportuna. E dando continuidade a isto a dizer, acho que o meu colega já tocou o aspecto que eu vinha a seguir, que é a questão da guerra civil, onde o país teve uma paragem. E o que acontece é, depois do termo da guerra, com a instalação da democracia multipartidária, com a estabilidade política, económica e social, entramos numa fase já decisiva para aquilo que seria, vamos assim dizer, o futuro do país, e algumas decisões ou prioridades tinham que se tomar. E na educação há duas prioridades que eu conheço. Uma é massificar o sistema de ensino, ou então trabalhar naquilo que é a qualidade do ensino. E o governo moçambicano optou, no meu ver, e lendo aquilo que são os números, pela massificação e tornar o ensino primário, que está aqui em debate, universal. E vários recursos foram investidos. Se olhar para o estudo mostra que perto de 20% a 23% do orçamento geral do Estado está sendo investido ainda na educação. E os resultados do que estamos a ver é isso, é que tem escola, tem carteira, quer dizer, obviamente nem em todo sítio, mas tem livro, tem material didático e etc, etc. Então, eu acho que o que esse estudo está a dizer-nos, eu disse antes, que é situar-nos e dizer, ok, até aqui, o que foi feito pelo governo, na verdade, é a massificação do sistema do ensino. E, obviamente, que tínhamos que perder de algum lado. E desta vez perdemos do lado da qualidade. Então, eu acho que, com base nisto, o governo tem um instrumento para poder analisar e ver de que forma pode melhorar a qualidade do sistema do ensino. E o meu colega avançou aqui, que é a questão dos incentivos que são dados ao professor. Não vou me alongar muito, porque o meu colega soube muito bem colocar aquilo que são os pontos-chave, mas dizer que se o professor também não vai à sala de aulas, provavelmente no dia de inquérito, é aquele que foi chamado para pegar uma galinha do almoço. Então, se não existe, vamos assim dizer, condições financeiras adequadas para o professor, ele vai ter que ter uma forma alternativa de aumentar a renda, porque com o salário que tem, acho que ele mesmo, e nós sabemos que não dá para sobreviver. Só o salário mínimo do país já não é adequado para a sobrevivência de qualquer moçambicano. Quer dizer, nós vivemos mesmo no limite como moçambicanos. Agora, a questão da formação, nós temos que repensar muito bem em como recrutamos os nossos professores. Será que o sistema 7+1 ainda é viável para o contexto em que nós estamos?
Será que 10, ou chama 10 mais 1, ele é viável? 12 mais 1 é viável? Tendo em conta o contexto e o estágio de desenvolvimento em que o país está hoje. Talvez há 5, 6 anos isso era viável, era necessário. E num período ou num tempo como esse, provavelmente essa não seja a melhor forma de reportar. E para terminar dizendo que há 2 pontos que nós temos que ver no nosso ensino. É a questão dos incentivos e 2 é a questão da reforma no nosso sistema de formação e capacitação dos professores. Ok. E continuamos aqui com as nossas análises. O presidente RENAM diz que a chama da unidade nacional não faz sentido numa altura em que o povo está preocupado com a paz. Afonso da Cama considera ainda que a chama da unidade nacional visa despistar a opinião pública sobre os reais problemas do país. Esta é uma notícia que também marcou esta semana, vamos relembrar. Que aquilo é uma questão partidária, sobrevivência da Frelimo. Não creio que seja algo de especial, porque o Guebuza fez. Falar da unidade nacional que não existe é a mesma coisa obrigar que as pessoas aceitem os princípios da Frelimo quando a Frelimo não é votada em Moçambique. Portanto, penso que é mais uma atividade do Partido Frelimo que não tem nada a ver com um programa de um chefe do Estado. Aquilo não tem cabimento. Carros são combustíveis, a concentração das pessoas é o dinheiro que não é contabilizado, portanto, do orçamento já do Estado, dos nossos impostos, do donativo. Mas eu diria, em termos da unidade nacional, não diz nada, aquilo é um insulto, porque nunca houve uma atividade que tenha convencido quer os jovens, quer os velhos, que de facto as pessoas estão unidas, não estão unidas. Membros e convidados do Parlamento Juvenil de Sofala pediram ao presidente da RENAM para que priorize os setores de pesca e agropecuária naquela província, caso o projeto de autarquias provinciais seja aprovado. Afonso da Cama foi ainda desafiado a incluir pessoas com deficiência na sua governação. O Parlamento Juvenil de Sofala convidou esta terça-feira o presidente da RENAM, Afonso da Cama, para abordar em torno do seu anteprojeto de autarquias provinciais no evento em que participaram, para além de membros deste órgão, outros convidados, tais como religiosos e políticos. Subsídio para a área da agricultura, pesca, pecuária. Eu gostaria de que Vossa Excelência que mencionasse isso no governo das autarquias. Em termos de comunidade financeira, será que o Partido RENAM ou os que irão suportar esse projeto já têm uma viabilidade financeira garantida? Como irá incluir as pessoas com deficiência dentro da sua governação, visto sermos uma camada mais desfavorecida na sociedade? Embora com nível de escolaridade vivemos discriminados. O líder da RENAM afirmou que todos estes aspectos fazem parte do seu programa de governação nas 6 províncias que pretende que sejam autarquias. Há um senhor aqui da Beira, aquele que teve desastre, que o carro dele embatou-se com um animal há anos atrás, que chamado Amade, que está como deputado, que o nomeei, chegou a ser segundo vice-presidente da Assembleia da República, que anda de roda. Que aquilo foi um milagre para todo mundo, mesmo para os europeus. Perguntam-me, afinal, um negro, um africano, pensa assim também. Até uns querem saber quem é que nasceu de Acama. Continuarão a cobrar os impostos. Portanto, vai haver um bolo que vai poder ficar em Sofala para sustentar as despesas do governo autárquico. Refira-se que Sofala, Manica, Tete, Zambésia, Nampula e Niassa são as 6 províncias que a RENAM quer governar em função dos resultados das eleições do ano passado. Bem, Dr. Ferreira, tanto a RENAM quanto o MDM dizem que a chama da unidade nacional não faz sentido nesta altura, porque o povo está preocupado com a paz. A RENAM vai mais longe a dizer que há uma tendência de distrair o povo em relação àquilo que é a realidade do país.
esses argumentos fazem ou não sentido? A chama-unidade nacional é ou não um ato simbólico? Bom, a contar que são 40 anos depois de uma colonização que durou muito tempo, quase 500 anos, digamos assim, os moçambicanos não tinham, quer dizer, não existia o país. Pode ser celebrado, mas hoje, quando falamos de unidade nacional, porque todo simbolismo tem significado, todo gesto tem significado. Eu hoje estou preocupado até pelos nomes dos próprios partidos. Frelimo, Renamo. Que sentido tem esses nomes? Frente para libertar Moçambique. Resistência, porque estava a resistir ao comunismo que era de Samora Machel, alguma coisa. Nós hoje temos a única bandeira, se for a ver todas as bandeiras de todas as nações, nenhuma bandeira ostenta a arma lá. Se nós queremos ver o significado de simbologias, né? Que sentido têm estes símbolos? Temos que nos questionar. Que sentido tem hoje que um partido se chama Renamo, Resistência Nacional Moçambicana? E eu não vejo significado. Nos outros países, como Portugal, outros mudam. Em vez de PIS, põem PSD. Em vez de PSD, porque devem responder às exigências que o país, que gradualmente a sociedade vai, portanto, a sociedade está em mutação. E deve responder efetivamente. Que sentido tem chamar-se Renamo? Portanto, hoje falarmos da unidade nacional. O nacional, a pátria, a nação, o nacionalismo. A Europa fazia isso em 1930 do século passado. Com nacionalismos, com folclore, com ideologias, nação. Isso tinha sentido naquilo. Hoje se está a falar de um cidadão do mundo. Hoje precisa atacar diretamente ao problema. Jovem quer casa. Tu tens que viver melhor. My Love deve deixar de existir. Nós temos que viver isto. É preciso ir atacar ali. A Frelimo vai efetivamente ganhar muito mais eleitores do que estar a percorrer de norte ao sul. É mais uma campanha política. É mais uma campanha política que o significado não tem efetivamente grande. A nível do partido podem fazer, porque 40 anos são significativos. Não podemos esquecer o grande trabalho que o Frelimo fez desde os anos 62 e que libertou este país. Mas o facto de libertar o país também não pode legitimar a questão de que deve ser empoderado, ou melhor, deve ter poder, o poder nas suas mãos não deve ser legitimado pelo facto de ter lutado contra o colonialismo. De um ou de outro modo, as pessoas hoje chegam à conclusão que o colonialismo haveria de desaparecer. O fato de estamos a viver são fenômenos. Estamos a viver uma tensão política, não é de fato uma altura propícia para essa... Não, é para exaltar, enaltecer os feitos do passado do próprio partido. Porque isso, o que faz? Rechama a questão da independência. E quem lutou... E se nós formos a ver e se lermos com muita atenção o próprio hino nacional, eu às vezes me questiono que tipo de hino nós temos. E às vezes milhões de braços unidos. Nós não vamos ter vitória por milhões de braços unidos. Fomos escravizados por milhões de braços. Temos que ter milhões de cabeças que possam pensar. Temos que rever todos os nossos símbolos nacionais. Agora, estar a percorrer de norte para sul com chamas, que significado isso tem? Não significa que é vazio de significado, mas não pode, a partir deste gesto, encontrar mecanismos para que o povo possa submeter-se a quem é libertador. E depois também nos questionamos, porque alguns, como dizem chineses, os chineses têm um ditado muito engraçado, que quem liberta o escravo é dono do escravo, quer dizer, o escravo continua a ser escravo. Há vezes que os libertadores, eles libertaram dos colonos e eles passam também. Isso não pode ser um trunfo, um instrumento em base ao qual que eu fui quem libertei o país. Portanto, é preciso verificar com um pouco de objetividade este gesto que, do meu ponto de vista, hoje, quando se fala de cidadão do mundo, quando se fala
as fronteiras que deixam de existirem. Hoje tem pessoas com 2, 3 nacionalidades. Hoje tem pessoas que eu posso ser moçambicano, posso não ser moçambicano. Agora, esta unidade, este tipo de fraternidade do sentido antigo da Revolução Francesa, de fraternité, não sei que sentido hoje tem. Okay. Dr. Alberto da Cruz, concorda com este posicionamento da Ferreira e também com o que disse Afonso Dhlakama, que a chama da unidade é para distrair o povo sobre os reais problemas do país? Bom, tudo tem a ver com a forma como a gente vê as coisas e por isso logo nisso chamei a questão da relatividade também. Para o governo tem um sentido e para a oposição tem um outro sentido, o que, no meu ponto de vista, é normal. Mas nós, como moçambicanos, é que já devemos começar a ter um certo nível de questionamento sobre a ação política. Ou seja, nós não podemos estar a par do que acontece na política, porque é a política que define, vamos assim dizer, a vida minha, a vida do meu compatriota e por aí em diante. A questão da chama de unidade nacional, ela teve talvez o seu grande valor no princípio, ou quando se criou a ideia de uma chama de unidade nacional. Quer dizer, saíamos de um país todo escangalhado, saíamos de uma colonização. Quer dizer, há uma série de fatores que obrigavam a que, como moçambicanos, reinventasse alguma roda, de forma a unir-nos numa só voz e seguir para frente. Eu acho que a chama em si, ela não é, vamos dizer, desprovida de valor e relevância. Talvez a grande questão que podemos colocar é se no nosso contexto é relevante ou não continuar com a chama. E esse é um debate que não pode terminar nesta mesa. Tem que ser levado aos moçambicanos. E daquilo que eu tenho visto e lido é que, na verdade, quer dizer, aquilo que foram, vamos assim dizer, os incentivos para uma determinada geração, por exemplo, apoiar uma determinada ideologia partidária, hoje em dia já não faz sentido. Ou seja, os que apoiavam a esquerda antigamente, os que apoiavam a direita antigamente, a forma como eles agiam já não se enquadra, por exemplo, para as novas gerações. Quer dizer, as novas gerações não estão interessadas se tu estás na direita, estás na esquerda, se você libertou a pátria, não libertou a pátria. Estão interessados com o seu estilo de vida, lifestyle. Esse aqui é o ponto central. O jovem também quer ter aquela BM que o filho do dirigente também tem. O jovem quer ter uma casa própria, o jovem quer poder realizar-se dentro do Estado. Então, tudo isto é o que compõe aquilo que eu chamei do lifestyle, quer dizer, aquilo que para o jovem é o objetivo central dentro do território nacional. Dentro do território nacional já não temos que, de facto, acreditar nisto, que o tempo de Viva Frelimo já passou. Agora é o tempo em que a comunidade, a população, os cidadãos buscam outros, vamos assim dizer, outras metas por alcançar. Então, a questão é, dentro desse quadro racional, aonde é que se enquadra a questão da chama de unidade nacional? Qual é no fim, qual é o interesse do jovem hoje em dia em relação à chama da unidade nacional? Fora a questão que o Dhlakama diz que o país não está unido, etc. Vamos fugir um pouco da questão de ideologias e preferências políticas. Não é esta a questão central que se coloca. A questão central é qual é a visão do cidadão em relação à chama de unidade nacional. Para ele, é a coisa mais relevante neste momento ou não? Porque o problema do moçambicano não é a questão da unidade nacional. O problema do moçambicano não é a questão das províncias autárquicas. O problema do moçambicano é como os seus problemas vão ser resolvidos a curto e médio prazo.
quando digo moçambicano, é qualquer outra pessoa. Eu não tenho tempo. Eu, particularmente, não quero que os meus problemas sejam resolvidos a médio e longo prazo. Eu quero que o meu problema seja resolvido amanhã. Quer dizer, esse é o egoísmo do ser humano, em ver nessas gerações os seus problemas a serem demandados e respondidos pelo governo do dia. Agora, tendo dito isto, eu acho que é chegado o momento de todos nós, como moçambicanos, e o governo também, e os partidos políticos da oposição, colocarem argumentos, vamos assim dizer, sérios na mesa sobre o porquê estamos a contestar a questão da unidade nacional. Porque só chegar e contestar porque o país não está unido, porque há instabilidade política, porque a questão da unidade ou da paz está em risco, eu acho que aí não estamos a resolver o problema dos cidadãos, estamos a resolver o problema das elites políticas, estamos a resolver o problema dos partidos políticos que têm um interesse que tudo isto aconteça. E o discurso de Afonso Dhlakama não está longe daquilo que é a sua visão e interesse dentro do sistema. E é muitas das vezes visto entre os partidos políticos falarem em nome do povo. Povo esse que muitas das vezes nem tem um grande contacto com ele. E o próprio Afonso Dhlakama está a falar que isto é um gasto enorme, porque está percorrendo de uma ponta para a outra. E esse trabalho político que ele está a fazer de distrito em distrito não é um gasto em termos de orçamentagem, em termos financeiros, seja lá como for. Também dói quando é outro. Então, mais uma vez, o que eu quero chamar a atenção é começar a discutir os problemas desse país, não sob o ponto de vista de uma ideologia, de um partido, de interesse desse partido. É discutir os problemas do país em relação àquilo que é o interesse real do cidadão e, no fim último, deixar o cidadão realizado dentro do país. Porque, por mais que Afonso Dhlakama um dia governe, se ele não for capaz de resolver os mesmos problemas, vamos cair no mesmo erro, vamos cair na mesma instabilidade. E seguimos para o nosso último tema. A RENAMO anunciou nesta segunda-feira, que pretende criar um quartel-general na região de Muxungwe para o aquartelamento das suas forças residuais. A informação foi revelada pelo chefe da delegação do governo, José Pacheco, na 100ª ronda, que foi marcada por mais um impasse nas matérias em diálogo. O governo e a RENAMO voltaram esta segunda-feira a extremar as posições sobre o processo de paz no país. Na 100ª ronda do diálogo político, o governo diz ter sido comunicado pela RENAMO sobre a intenção de criar um quartel-general na região de Muxungwe para o aquartelamento das suas tropas. Hoje fomos surpreendidos pela delegação da RENAMO em sede de diálogo, quando declarou que a RENAMO vai estabelecer um quartel-general em Muxungwe se o governo não aceitar as suas opiniões. Não sei se com esse quartel-general vão retirar os seus elementos que estão já nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique para o tal do quartel-general. O que nós dissemos a RENAMO claramente é que nós somos pela paz, somos por respeito à lei, à Constituição da República, mas tal como fizemos no passado, se a RENAMO pôr em causa a integridade física dos moçambicanos e pôr em causa a soberania, as Forças de Defesa e Segurança saberão, como no passado, defender. José Pacheco diz que as intenções anunciadas pela RENAMO fazem parte de uma estratégia de pressão e enquadram-se ainda nas sistemáticas violações do acordo de cessação das hostilidades assinado a 5 de setembro do ano passado. Este posicionamento vai de encontro com aquilo que ouvimos do próprio presidente da RENAMO, quando, nos vários discursos proferidos por ele pelo país, diz que se o projeto de lei depositado na Assembleia não for aprovado, vão acionar o plano B. E todo o plano B está revestido de violência, que não nos surpreende como a atitude da RENAMO, que tem por si o espírito de violência. O chefe da delegação da RENAMO de Diálogo Político não confirma nem desmente a intenção do partido em criar um quartel-general em Muxungwe. Saimano Macunhano mostrou várias contradições e, no meio de insistências, disse que as palavras do chefe da delegação governamental são da sua inteira responsabilidade.
A Renamo está a dizer, se você não nos quer aqui, ouvir bem, está a entender? Se não nos quer, então temos que ficar em outro sítio. Agora estamos a dizer, o nosso princípio é que haja espaço suficiente para os oficiais trabalhar em conjunto. Isso é que nós queremos. Declarações do ministro Pacheco são da sua inteira responsabilidade. Repito, declarações do ministro Pacheco são da sua inteira responsabilidade. Estamos a dizer, para que haja confiança, é fundamental que estejamos a trabalhar juntos. Então, se não haver espaço para isso, diga que não quer que as coisas sejam unificadas. Bem, voltamos à análise com os nossos convidados. Dr. Ferreira, assumindo que esta intenção da Renamo foi revelada por José Pacheco é verdade, coloca o país numa situação de instabilidade pior do que estamos a viver? Pode ser também uma estratégia de pressão que, a nível da mesa das negociações, pressionando, pode fazer com que o adversário aceite uma outra versão, uma outra posição, ou acelere o processo. Nós também estamos habituados... Das autarquias provinciais, exato, neste caso. Nós estamos habituados a Renamo que... A Frelimo e a Renamo estão os dois habituados num diálogo de ameaças. Quer dizer, eles dialogam melhor quando se ameaçam entre eles. É uma contradição pura que eu até agora não cheguei a perceber. Como é possível que nós hoje tenhamos um partido armado, tenha quartel-general de um partido? Eu nunca posso conceber em nenhuma teoria política, desde que comecei a estudar política, nunca vi em nenhum sítio do mundo uma tal contradição, um Estado de Direito que possa, portanto, ser edificado nesse sentido. Então, aqui eu penso também que a questão da Renamo, mais uma vez, a Renamo não está a respeitar, como a Frelimo igualmente, não está a respeitar o Parlamento. O Parlamento é um órgão autônomo, soberano. Quando se submete qualquer projeto de lei, ninguém pode impor que este seja... Os parlamentares não são os que estão ali para timbrar ou para chancelar pura e simplesmente. São pessoas autônomas racionais, com capacidade de poderem discutir, porque são pessoas confiadas pelo povo. Se nós dissemos que existe um parlamento, temos que respeitar aquelas pessoas que estão no parlamento, que vão estudar as autarquias autónomas, que até do meu ponto de vista, autarquias autónomas não pode nem ter aquela fundamentação de que eles pretendem, como descentralização, como, por exemplo, aprofundamento da democracia moçambicana, que não responde de nenhum modo. Portanto, eu, se fosse deputado, iria chumbar as autarquias autónomas, porque não corresponde ao meu tipo de vida, que eu estou a pensar que para Moçambique melhor isso possa corresponder. Portanto, é preciso deixar que os deputados... Se nós criticamos a Frelimo pela comissão política que foi nas províncias começar a responder, contradizendo aquilo que portanto, aquilo que disse o Presidente da República, que vão sendo estudados dentro do Parlamento, de igual maneira a Renamo deve ser criticada por esta atitude que é antidemocrática. É preciso dizer com firmeza, é uma atitude antidemocrática. O Parlamento não é um conjunto de registro que só assina e autentica as propostas. É preciso respeitar, a partir de hoje respeitar. E depois que haja um debate independente, sem intimidação. E a própria Frelimo também precisa ser ela mesma democrática, no sentido de que abrir-se mais, deixar ideologismos e politiquices, abrir-se mais, maior inclusão, abrir-se. Eu esperava que até alguém, mesmo da oposição, alguém, mesmo, seja um vice-ministro, ou seja, isso ajuda muito para apaziguar. O que a Renamo pretende? Porque Afonso Dhlakama andou prometendo de província em província que ele iria assumir de algum modo algum poder, de algum modo e de algum poder. Ele iria assumir isso. E este povo vai ficar decepcionado. Ele quer de um ou de outro modo, porque aqui as autarquias autónomas significam espécie partilha do poder. Mas esta partilha do poder, nós não podemos continuar a ter que quem ganha, ganha tudo, quem perde, perde tudo. Nós temos que ter
a maioria que respeita a minoria. E a minoria deve também respeitar a maioria quando toma as suas decisões. Por quê? News não valorizou aquilo que ele disse, que é a questão da inclusão. Houve muito tempo a questão da exclusão. Quer dizer, que se tu és de um partido papomo, estás condenado a não ser promovido toda a vida naquele país. Isso quer dizer que isso arranja guerras, isso arranja problemas. Quer dizer, a Frelimo deve aceitar isso, abrir-se mais e dialogar mais. Mas a Renamo também não pode fazer o jogo de que só ameaçando vai obter o que precisa. Samuel Maquian também destaca a questão da confiança, de que, para que haja confiança, eles tenham que trabalhar juntos. Não parece que seja uma troca de moeda, tal confiança? Porque a Renamo, neste momento, está exatamente a chantagear a Frelimo. E a Frelimo, é preciso ver quando é que a Frelimo aceitou ir à mesa das negociações. Quando começaram a disparar. Significa que aquele instrumento de disparo é muito mais potente a ser ouvido quanto as palavras possam ser ouvidas. Por isso essas ameaças o próprio ministro Pacheco disse, é uma estratégia de pressão que estão-nos a fazer. Ele, próprio ministro, aceitou isso. Portanto, a Renamo vai usando cada mecanismo para pressionar e que os seus intentos sejam... E eu também sempre agora me perguntei, por que nestas negociações, que são de interesse de toda a sociedade, de todos os partidos, não discutem todos os partidos, não discutem toda a sociedade civil, deixar a 2 partidos e todos interessados, como disse Max Weber, todos são interessados em poder, seja a Frelimo quer poder, a Renamo quer poder. E vão discutindo para cada um ter o maior bolo possível. Por que não incluir mais, para além de... Não estou a falar de observadores ou mediadores. Falar mesmo da própria sociedade civil que esteja lá. Não de algumas pessoas que estão... Mas estarem lá. E nós também, moçambicanos, até manifestarmos. Dizerem, vocês acabem lá. Estão a tomar café, agora já ultrapassaram 100 rondas, né? Sempre a tomar café, e esse café também é pago, como disse, pelo bolso dos moçambicanos. Portanto, devem pôr fim e começar efetivamente, porque a confiança entre estes 2 partidos, eu não vejo a curto prazo eles se confiem. E estão sempre no lenga-lenga. Ainda que trabalhem juntos. Ainda que trabalhem juntos. Dr. Alberto da Cruz, é de fato uma forma de pressão que a Renamo está a fazer para o governo, de conseguir aquilo que são os seus objetivos, a criação das autarquias provinciais? Bom, antes de responder, queria dizer que é negociação, qualquer negociação, cada um tem o seu interesse, o objetivo e metas a cumprir. E ao longo da negociação, cada um usará as armas que tiver para melhor maximizar os resultados advindos dessa negociação. E a Renamo, vamos assim dizer, sob o ponto de vista de barganha, o que é que tem senão as armas? Ou seja, o que é que pode efetivamente fazer com que o governo, o partido Frelimo, seja qual for outra instituição, ouça devagar e aceite o que está a exigir esta formação política, se não por via das armas. E isto é visto no momento em que aqueles que foram os grandes temas, vamos assim dizer, ou as grandes exigências da Renamo, que na altura nós como sociedade civil víamos como pertinentes, como a questão da paridade, por exemplo, dos órgãos de governação eleitoral, e que há vários estudos que provam e comprovaram que os órgãos de governação eleitoral são tendenciosos, e que o sistema eleitoral, ou as eleições nesse país, eram uma espécie de jogos de cartas marcadas, ou seja, já sabíamos quem iria ganhar. Então, houve uma discussão e um consenso rápido. E outros temas ou seja, outras
imposições e condições que a Renamo colocou e que o governo, desde o primeiro dia, tem, vamos assim dizer, acolhido e aprovado, quer por forma de lei, decreto, seja como for. Agora, a grande questão, ou o ponto de entrave, ou que está a criar um gridlock aqui, uma situação em que não vamos para frente, não vamos para trás, é quando o governo, ou quando chegamos ao ponto de apresentem a vossa lista do efetivo para que a gente os possa integrar ou então desenhar juntos a estratégia de integração. E é com essa lista que a Renamo tem, vamos assim dizer, definido a sua base de defesa, ou seja, é meu último trunfo, não posso entregar isto, porque se eu entregar, entrego tudo. E é por aí que ela vai puxando, vamos assim dizer, as conversas. Já vamos a 100 rondas de negociação. Até eu já estou cansado. Tipo, quer dizer, é insuportável todos os dias ter que ouvir que não há, vamos assim dizer, passos para frente. Estamos sempre a pisar o mesmo chão. Alguns observadores também se retiraram, foram-se embora. Os observadores sérios se retiraram. Não estou a dizer que os que ficaram não são sérios. Os que ficaram são aqueles que mais acreditam e efetivamente têm um compromisso acima da média em relação ao país e querem ver esse acordo final alcançado. Mas também essa atitude pode servir. Eu sempre me pergunto, é apenas a estratégia da Renamo em querer, vamos assim dizer, usar sempre esse trunfo para que o governo ou o partido, seja como for, venha aceitar as suas exigências? Ou também é porque aqueles generais que o Afonso Dhlakama tanto fala que nós nunca vimos, não existem? Não te esqueças que a guerra terminou em 94. De 94 para cá, quem estava em 94 na guerra, vamos assim dizer, vamos pôr a pessoa mais velha, João Kishisano. Essa é uma forma da gente poder fazer. E esses generais têm quantos anos hoje? Sobreviveram às doenças, sobreviveram a enfermidades. Onde é que eles estão, de facto? Quando ele diz que os generais fazem pressão, quem são? Se vamos para Frelimo, quem faz a pressão, sabemos identificar. É um jogo tudo isto. Não estou a dizer que é um jogo, mas nada obsta que a gente comece a pensar por aí. Que, de facto, existe essa lista, são quantos efetivos? Porque numa guerrilha, e onde você é a pessoa que quer atacar, é mais fácil produzir resultados, vamos assim dizer, positivos, do que quem está a vir para se defender. Ou seja, o que estou a dizer é, a Renamo, por mais que tenha um número bem reduzido e, vamos assim dizer, de pouco equipamento também militar, o que nós vimos também no fim houve assaltos às quadras, pilhagem, quer dizer, aquelas coisas de fome que estamos habituados e que sempre temos visto. E, quer dizer, é mais fácil para a Renamo, nessa situação, atacar o governo e o governo sempre sai a perder, porque eu estou no mato e você está a passar com o teu blindado. Eu, com a minha bazuca, seja lá o que for, dou um tiro e rebento não sei com quantas pessoas. E eu, por estar escondido, estar num mato que eu domino, facilmente me escondo. E é o que aconteceu um pouco com o Exército Nacional. Quer dizer, vamos também ser diretos, perdeu a luta. Ou seja, quando tivemos a instabilidade política e militar, quem saiu vitorioso, obviamente, é a Renamo. Mas a questão que vamos colocar é, se não chegarmos a um acordo, qual vai ser a solução? Para onde queremos? Será que o governo vai estar naquela situação pacífica de apenas garantir a transitabilidade da região em conflito, ou então dentro daquilo que são as competências e poder, porque nós não estamos simplesmente em Moçambique, nós podemos rapidamente ir para Angola e pedir um dos maiores exércitos de África, que em pouco tempo consegue resolver a questão. Podemos ir à vizinha África do Sul, pedir um apoio militar, etc, etc, etc. Então, eu acho que são essas questões que têm que ser colocadas na mesa e reflexão. Agora, um outro ponto que gostaria de colocar é... Mesmo para encerrar, exatamente, muito breve. Quando falamos de quartel, na verdade, do que estamos a falar? Quer dizer, qual é a representação de um quartel? É de poder. Poder militar. E a pergunta que eu coloco é quem é, dentro de um Estado, que tem, vamos assim dizer, a legitimidade do uso da força?
Daquilo que eu sei é apenas o governo, ou o Estado, seja lá como a gente for. Então, existir uma intenção dessas, para mim, como disse meu colega, é criar uma coisa sugênera, algo que nunca foi visto no mundo, e também nós, como moçambicanos, vamos começar a questionarmos até que ponto podemos confiar no governo ou no Estado que nós temos. Porque o que nós queremos é um Estado que nos defende. Para a gente poder estar aqui e falar sem medo, aliás, é porque sabemos que lá fora há um sistema de defesa que garante a livre circulação de pessoas e bens. Okay. Dr. Alberto da Cruz, Dr. Alberto Ferreira, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Espero que voltem mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. As duas, muito boa noite. Por aqui ficamos. Tenham um ótimo fim de semana. Boa noite.